sábado. Hoje o sábado é mais que especial, né? O clima, você sentiu a sensação do clima, de você estar bem pertinho do céu? Né? Os louvores que foram cantados, a mensagem passada é de que muito em breve nós iremos para o céu. Então vamos conversar com Deus mais um pouquinho para que a gente possa abrir a Bíblia hoje e falar mais um pouquinho sobre parte 2. Leiam para mim. Homens que deixaram Deus feliz. E nós vamos hoje, pelo poder do Espírito Santo, estudar mais um pouquinho sobre a vida desses homens, que daqui a pouco nós vamos descobrir. Mas você e eu, homens e mulheres, que com o poder de Deus, também podemos ser obedientes e deixar Deus feliz. Oremos. Querido Deus, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui na tua casa, para engrandecer e louvar o teu santo nome. Te pedimos a tua proteção, te pedimos a porção dobrada do teu Espírito. Ilumine as nossas mentes, abre o nosso coração para compreender a tua mensagem, a tua palavra de salvação e verdade. Abençoe as nossas crianças, continue ajudando o Senhor nesta missão. E cada filho teu aqui nesta manhã, ajude-nos, ó Deus, a andar nos teus caminhos, porque muito em breve o Senhor estará vendo nas nuvens dos céus para reunir todos os seus filhos nos 4 cantos da terra. Que nós possamos aguardar com alegria e paciência e fé esta grande promessa. Fique conosco, em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Há quase 2 meses atrás, no dia 16 de outubro, minha mente está boa, nós estamos aqui falando sobre crianças e jovens que deixaram Deus feliz. E hoje, na segunda parte, nós vamos falar de 3 personagens lá do Velho Testamento que tiveram uma experiência com Deus e também deixaram Deus feliz. Cadê o telão aí? Apagou? Deu tchute aí? Então você, papai e mamãe, que está ao lado do seu filho, ajude-o a marcar as palavras-chave que estão registradas aí. Todas as vezes que eu falar uma dessas palavras-chave que estão aí, vocês vão marcar, tá? Então hoje nós vamos estar falando sobre 3 personagens que deixaram Deus feliz. Está passando ou não? Vou fazer uma perguntinha para você, criança. Como que você imagina o céu? O que você acha que tem lá no céu? O que você vai querer fazer lá no céu? Pensa rápido e responda aí para mim. Como você imagina o céu? Como é, Barai, que você imagina o céu? Bonito. Maria? Hã? Pode falar alto que eu não ouvi. Lele, como você imagina o céu? Amanda? Hã? Divertido. Roberto? Vamos pensando aí. Carol, como é que você imagina o céu? Tem outra criança escondidinha aí, Miguel? Tá com vergonha? Maria, Vitória, como que é o céu? Você imagina o céu, Maria? Perfeito, muito bem. Então, gente, a Bíblia, né, que é a carta que Deus deixou para nós, ela nos revela que o céu é um lugar lindo e perfeito. E Jesus, quando veio a este mundo, ele nos prometeu, ele fez essa promessa e ele vai cumprir. O Edilson cantou aqui, o último hino, né?
falando que Jesus está fazendo o quê? Lá no céu. Preparando uma festa, uma mesa, né? E quando tiver tudo preparado, ele vai voltar para levar os seus filhos que ele resgatou aonde? Lá na cruz. E Jesus fez essa promessa no livro de João 3,16. O que Jesus falou? Igreja, ajuda as crianças. Verso que tem que estar aqui, ó. Não se turbe o vosso. Credes em Deus, crede também em? Na casa de meu? Há muitas Se assim não fosse, eu vou-lo teria. Pois vou preparar-vos um. E o restante? Lugar. Voltarei e vos receberei para mim. Para que onde eu estou estejais vós também. Então Jesus nos deixou essa promessa de que ele vai voltar e vai nos levar para o céu. Agora, crianças, para vocês que ficarem em dúvida e não souberam falar, mostra aí, Simone, algumas cenas do céu. Olha só, o que nós vamos fazer lá no céu? Brian, Joaquim, Miguel, o que as crianças estão fazendo ali? Brincando com os animais, tem uma conversando com Jesus. O nosso anjo, olha lá, nós vamos encontrar o nosso anjo. Pode passar outra cena. Olha lá, Jesus está recebendo quem? Nos portais celestiais. As que fizeram o quê? Que obedeceram, que amaram Jesus acima de todas as coisas, que foram obedientes, que tiveram fé. Olha só, Jesus recebendo os pequeninos. Deixai vir a mim os porque deles é o reino dos pureza, sinceridade, singeleza de coração. O que mais que tem no céu, gente? Olha lá. Olha lá, Jesus com as crianças, né? Os animais. Mas lá no céu também, né, Esther? Nós vamos poder encontrar, conversar com os heróis da fé. Homens e mulheres que foram fiéis, que foram obedientes, que não tiveram medo de chamar o pecado pelo nome, que tomaram uma posição. Eu vou ser fiel a Deus, não importa as circunstâncias. Então, o céu vai ser um lugar muito feliz, porque lá não vai haver pecado, não vai haver morte, não vai haver dor. Nós vamos poder encontrar o nosso vovô, a nossa vovó que já descansaram no Senhor, os nossos veteranos aqui da igreja que estão descansando no Senhor, os nossos parentes, os nossos amigos. E hoje, já foi para o final? Ah, Simone deu uma pulada lá. Pode dar uma adiantada aí. Nós vamos falar sobre 3 personagens que se encontram lá no Velho Testamento. E a Bíblia fala que esses homens, eles foram obedientes. Mas Deus faz um convite também para mim e para vocês crianças, para vocês jovens e para vocês adultos. Embora vivendo aqui nesse mundo de pecado, homens, mulheres e crianças que escolhem fazer a vontade de Deus, que escolhem ser obedientes, também poderão morar no céu. Mas aí, eu vou fazer uma pergunta. Vocês estão curiosos para saber quem são esses 3 personagens do Velho Testamento que estão no céu? Olha só o que eu estou falando para vocês. Esses 3 personagens, a Bíblia me diz que eles já estão no céu, Esther. Você consegue entender isso? Mas como? Brenda, se Jesus ainda não voltou. Brian, como que esses 3 personagens estão no céu, Roberto? Pensa. Miguel, Joaquim, Maria, Amanda, Carol. Luiz, Paulo, Lelê. Como que esses 3 personagens estão no céu, crianças? Se Jesus ainda não voltou, Esther? Tem como saber a resposta? Tem ou não tem, igreja?
Aonde que está a resposta? Na Bíblia, a carta que Deus deixou para nós. Cadê o primeiro personagem, tia Simone? Você consegue jogar aí para nós? Ah! Esse primeiro personagem aí, a Bíblia não fala muito sobre ele. Talvez vocês não consigam identificar. Quem não consegue identificar, vai lá na Bíblia. Abre a Bíblia no livro de Gênesis, né? Porque, como a tia Lia falou, ó, esses 3 personagens estão lá no Velho Testamento. E o primeiro está no livro de Gênesis. O segundo está no livro de Primeiras Reis e Segundas Reis. E o terceiro personagem está no livro de Êxodo. O Braz já identificou o primeiro personagem? Ah, que menino esperto. Vocês concordam com eles, crianças? Sim? Todo mundo concorda? Então vamos ler aí. Quem vai ler para mim? Deixa uma criança bonitinha aí ler. Estão lendo muito bem, igreja. Gênesis 5, 18 a 24. Quem vai ler aí para nós? Botar as crianças para trabalhar hoje. Gênesis 5. O Braia vai ler? Braia quer ler? Não? Sim? Tem como deixar o microfone aqui? Um adulto aqui para ficar com o microfone aqui para a criança ler. Não estão funcionando isso aqui, não? Não? Então não tem problema, não. Bem aqui, Braia. Usa o meu, para a gente ganhar tempo. Vamos mostrar que as nossas crianças são bom de Bíblia. 5:18. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Saudação para ele, igreja. Então aqui, crianças, Enoque. A Bíblia fala pouco sobre esse personagem, mas foi o 7º da linhagem de Adão. E a Bíblia fala que esse homem, com 65 anos, ele teve um filho que chamou de Matusalém. E a Bíblia fala que esse homem, o homem que mais viveu na terra, quase 1000 anos, 969 anos. Mas a Bíblia fala que quando Matusalém estava com 300 anos, né, porque Enoque gerou o Matusalém com 65 anos, Deus o tomou para si. Mas como? Vocês entenderam o que o Braia leu? Deus tomou Enoque para si. Como assim? O que vocês imaginam? Deus tomou Enoque para si. Hã? Ninguém quer falar? Gente, hã? Então vamos destrinchar aqui. Desde que o pecado, olha a palavra-chave, ó. Desde que o pecado entrou no mundo, né, com Adão e Eva, Deus ficou triste, não foi? Teve que imolar cordeirinho, e o pecado passou a todos os homens. E agora, ó, Caim fez aquela coisa horrível, matou o irmão. Aí depois, né?
Adão teve um outro filho, né, que foi Sete, e a partir da geração de Sete, que o povo começou a buscar a Deus novamente, né, Esther? Porque o pecado estava demais. E Enoque, esse homem se entristecia, crianças, de ver o povo naquela situação de pecado, aquele povo desobedecendo, brigando uns com os outros, fazendo maldade. E Enoque ficava muito triste. Mas Enoque cumpriu a missão. Ele falava do amor de Deus. Enoque tinha prazer de estar em meio à natureza. Ele conversava com Deus. Na hora do almoço, na hora do jantar. Ele falava com os vizinhos. Ele sentia prazer de ter essa relação íntima com Deus. Ele exercia a fé. Ele era obediente. E um dia, crianças, Enoque saiu para passear, Esther. E Enoque estava em meio à natureza, imagino eu, né? E, Iraci, aconteceu algo. Deus estava tão feliz. Ele amava tanto Enoque. Porque Enoque era um homem justo, era um homem bom, era um homem obediente. Era um homem que tinha prazer de estar na presença de Deus. Deus tomou uma decisão. Deus decidiu levar Enoque para o céu, crianças. Enoque não provou a morte. Viveu 300 anos e foi levado para o céu para viver com Jesus, com Deus. Olha só como a Bíblia responde. Como que ele foi para o céu se Jesus não tinha voltado? Jesus não tinha nem nascido ainda. Mas Deus levou Enoque para o céu. Sabe, crianças, Enoque era bisavô de quem? De quem? Passa aí, tia Simone. Quem está aí? A próxima cena. Olha quem Enoque era bisavô. Bisavô de quem? De quem? Noé. E quem foi Noé? Um homem que também era justo, era obediente a Deus. E Deus deu a missão para Noé para fazer o quê? Para pregar, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, né? Para que voltasse para Deus, para fazer o mundo mais feliz, sem violência, né? Mas aquele povo, ó, não obedeceu, né? Não quis aceitar o que Noé estava pregando. E o que aconteceu? Somente Noé e a sua família foram salvos. Tudo que Deus vai fazer, Deus revela aos seus filhos. Deus não vai fazer nada, crianças, sem contar antes. Ele dá chance para a gente se arrepender, confessar os nossos pecados e mudar de vida. Isso é um convite para nós nesta manhã. Não importa quão longe nós fomos. Volte-se para Deus, confesse seus pecados, se arrependa, revele o seu amor por Jesus. E Ele vai transformar a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. E então, Enoque foi para o céu e lá está feliz no céu. E as nossas crianças, sabe, igreja, elas têm um desejo muito forte no coração. Elas querem ir para o céu também. Por isso, elas estão fazendo o quê? Cumprindo a missão. Vocês viram a fotinha delas aí? Entregando livros, falando, estão estudando a Bíblia em casa, né? Vamos lá para o segundo personagem? Consegue identificar esse segundo personagem? Tia Esther, não vale, tia Esther. Elias. Gente, mas quem foi esse profeta? Ele também lá do Segundo Testamento teve uma missão difícil. Falar para um povo pecador, um povo teimoso, um rei que abandonou os caminhos do Senhor, casou com uma mulher idólatra e eles influenciaram o povo a se distanciar de Deus, adorar ídolos. E o que Elias fez? Foi lá e chamou a atenção daquele rei. Falou que eles estavam fazendo coisas erradas. E por isso Elias foi
perseguido. E ele teve lá, ó, aquela primeira cena lá, ó, a da segunda. O que é aquele pássaro lá? Vocês conseguem identificar? Um corvo. Elias fugiu para uma caverna, né? Por quê? Ele fez uma profecia. Pela desobediência, pelo pecado do povo, a terra ficaria sem chuva. 3 anos e 6 meses sem chover sobre a terra. Gente, a nossa primavera está bem chuvosa, né? Está gostoso, mas quando o sol abre, né, 1, 2 dias, a gente fica morrendo de calor. Imagine 3 anos e 6 meses sem chover. Brian, já imaginou? Aquele calor, a terra seca, os animais morrendo, as plantas morrendo, as pessoas não podiam plantar. E Jezabel perseguindo Elias. E aí, Deus agora falou, o corvo todas as manhãs e à tarde ia lá levar o quê para Elias? Pão e água. Olha como Deus cuida dos seus filhos. Não importa a dificuldade, não importa o problema que você enfrente. Se você for a Jesus com fé, Ele vai te ajudar. Elias ficou durante muito tempo na caverna e foi alimentado. Os corvos traziam pão e carne para Elias de manhã e à tarde. Mas lá no Vale de Querite, o riacho secou. A outra foto. E agora Deus... Não, isso. Para aí. Deus manda Elias viajar para uma cidade distante. Que cidade é essa? Vocês conseguem lembrar? Quem falou Sarepta? Isso. E agora Elias viajou para uma cidade chamada Sarepta. Vocês podem ler em casa com a mamãe, porque senão não dá tempo. Foi enviado à casa de uma que tinha um único. E quando Elias chegou lá, que encontrou essa mulher na rua, colhendo alguns gravetinhos, pauzinho para fazer o bolinho para o filho, que pedido Elias fez para essa mulher? Você sabe, Lelê? O que Elias pediu para ela? Que ele estava com muita fome. Fizesse um pãozinho para ele. Qual foi a resposta da mulher? Vocês sabem, crianças? Qual foi a resposta que ela deu para Elias? Quero saber qual era a resposta. Ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de... Que ela ia fazer um bolinho para ela, para o filho, e depois iam morrer de... E Elias falou o que é para ela? Tão certo como vive o Senhor, faz um bolinho pequeno para mim, depois para você e seu filho. E é certo que a farinha não vai faltar. Olha só o semblante dela e do menino, gente. E aquela mulher com fé, ela acreditou nas palavras do profeta Elias e ela fez o quê? Um pãozinho para ele. E quando Elias, o que a Esther está rindo? Quando Elias comeu o pãozinho, que a mulher foi lá na botija, o que tinha dentro da botija? Muito E na farinha? Ela morreu de fome? Não. Mas a fé daquela mulher ainda ia ser provada mais uma vez, Iraci. Passado alguns dias, o único filho dela morreu. E agora ela foi chorosa e falou para Elias, o que eu fiz? Em outras palavras, ela queria dizer assim, por que você trouxe a morte para minha casa? Será que eu desagradei ao Senhor? O que eu fiz para perder o meu único filho? E agora, o que Elias faz para sacramentar a fé daquela mulher em Deus de uma vez por todas e nunca mais ela duvidar? Elias levou o menino para o seu quarto e fez o quê? Deitou-se sobre o menino e orou a quem? A Deus. E o que aconteceu? O
que aconteceu, Carol? Um milagre, Joaquim. O menino foi ressuscitado em nome de Jesus. Olha! E agora aquela mulher não teve mais dúvida de que Elias era um profeta de... E no Novo Testamento, Jesus fala que havia muitas viúvas na cidade de Sarepta, naquele tempo. E por que que Elias foi lá na viúva, nesta casa? Dá para entender? Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas necessidades. Não tenha medo de exercitar a sua fé em Deus, não tenha medo de entregar o seu problema a Deus, não tenha medo de contar para Deus o que você está passando. Deus é um Deus de milagres, é um Deus de poder. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. E lá naquela casa, Elias fez o milagre da multiplicação da farinha e do azeite e ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Volta um pouquinho lá com a foto. Agora Elias volta de novo. E agora ele vai se encontrar com quem? Com quem? Com quem? Jezabel manda matar os profetas de Deus. E Elias agora volta. Elias volta e faz um desafio. Elias sozinho, representando a quem? Ao Deus vivo, ao Deus do céu, contra 450 profetas de Baal, aqueles homens que adoravam falsos deuses. E agora Elias os chama e chama todo o povo para o Monte Car. Vamos lá, igreja, ó. Quero puxar pela memória de vocês também. Um encontro do Monte Car. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Cada Elias servindo ao Deus verdadeiro, e os profetas de Baal servindo o Deus falso Baal, iriam o quê? Construir um altar, e ali seria oferecido o quê? 2 animais. Um por Elias e um pelos E Elias deu a chance dos profetas de Baal oferecer o sacrifício primeiro. Olha como ele era educado. E eles montaram o altar, cortaram o animal, né, aquele boi colocou em cima, e ficaram de manhã até a tarde clamando ao seu Deus. E o que aconteceu? Nada. Chegou de tarde, Elias falou: cadê o Deus de vocês? Grita mais alto, pode estar dormindo, pode ter viajado. Clamem, gritem, gritem. E a Bíblia fala que eles se cortavam, se mutilavam, e gritavam, e clamavam, e choravam. E Baal ouviu? Baal respondeu? Qual era a resposta? O Deus que fizesse descer fogo para consumir o holocausto, ninguém poderia acender fogo. E quando Elias viu que nada acontecia, porque não ia acontecer mesmo, porque aquele Deus era falso, Elias falou: agora chega, agora é a minha vez. E Elias ordenou que os servos fizessem o quê? Ele pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, mandou que aqueles homens enchessem aquele altar de água. Olha que não estava chovendo, hein? Encheu de água, ficou bem encharcado. E Elias falou o que para o povo? O que Elias falou para o povo? Não sabem? Igreja? O povo tinha que tomar uma decisão. Ia continuar servindo a Deus ou a falsos deuses? A Deus. E Elias orou, porque ele era um homem de fé. Ele era um profeta de Deus, ele era um enviado do Senhor. E quando Elias orou, o que aconteceu? Primeira foto. Desceu o fogo do céu, consumiu aquele altar, queimou tudo. E o povo viu que
Deus é Deus. E Elias, então, ali convida o povo a se arrepender dos seus pecados e para voltarem a servir ao Deus verdadeiro. E depois dessa proeza, irmãos, crianças, para vocês verem que Elias era um homem como nós somos. Jezabel ficou furiosa e mandou caçar Elias em todos os cantos para matá-lo, porque Elias matou os 450 profetas de Baal, aqueles homens que desviavam o povo de adorar o Deus verdadeiro. E Jezabel, aquela rainha má, ficou tão furiosa e mandou matar Elias. E agora Elias teve medo, gente. E Elias fugiu para a caverna e ficou lá. E eu vou tocar num assunto aqui agora para os adultos. Mas criança também sofre, irmãos. Nesse exato momento da história, Elias, aquele homem de fé, aquele homem de coragem, ficou doente. Uma doença psicossomática que hoje assola a humanidade. Elias entrou em depressão. Elias não comia, Elias não bebia, Elias desejou a morte. Por que esse relato está na Bíblia, irmãos? Para que você e eu entendamos que se nós passarmos por esse problema, não tenhamos medo de procurar ajuda. Deus viu a situação de Elias e ali enviou um anjo. E mandou Elias o quê? Sair da caverna. Mandou Elias beber água. Mandou Elias se alimentar. Mandou Elias caminhar. Não fique trancado no seu quarto. Não fique trancado no seu mundo. Procure ajuda. Quantas pessoas foram levadas ao suicídio? Pessoas cristãs, temente a Deus, que amam a Deus, mas que não compreenderam as consequências devastadoras dessa doença. E foram se aconselhar com irmãos, e os irmãos disseram, leia mais a Bíblia, exerça mais a sua fé, e isso vai passar. E não passou, e a pessoa se suicidou. É uma doença que existe, é uma doença séria, que precisa de tratamento. Precisamos procurar um profissional qualificado para nos ajudar nesse momento. Não é falta de fé, é doença. E doença precisa ser tratada. Entenderam, igreja? Entenderam, irmãos? Se você conhece alguém que está passando por esse problema, não deixe de ajudar. Elias passou por isso e Deus foi lá e tirou Elias da depressão, cuidou de Elias e reergueu Elias. Amém? Vamos lá para o terceiro personagem, gente. Não, falta um pouquinho que eu esqueci de falar um detalhe. Depois de todo esse processo de história de Elias com Deus, chegou o momento também que Deus estava tão feliz com Elias, tão feliz, que Deus também tomou uma decisão. O que Deus fez? O que vocês estão vendo lá? Não ouvi. Deus estava tão feliz, queria ter ele. Já estava com Enoque no céu. Agora falou, não, vou levar mais um. E levou Elias para o céu. Olha, veio um redemoinho. Apareceu uma carruagem de fogo. E essa carruagem, olha, pegou Elias e levou Elias para o céu. Olha lá, ó. E Elias já tinha um substituto, ó. Já tinha, conversado com Eliseu, né? Jogou a capinha para Eliseu. E agora Elias foi para o céu e Eliseu assumiu a missão. Quando morre alguém, um veterano da igreja, Deus já coloca uma criança, um jovem no lugar. Amém? Sempre Deus vai colocar alguém para realizar o seu trabalho. Vamos lá, pode passar agora para o próximo. Esse personagem aí é muito fácil. Que menino esperto. Moisés. O que aconteceu? Aqui, Moisés tem muitos capítulos, mas eu não coloquei ele não. Mas eu vou falando aqui para vocês, porque em casa vocês vão ler com o papai e com a mamãe, vocês têm a biblinha de vocês.
Por que Moisés está lá no cestinho? Vamos lá, igreja, rápido, vamos, relembrar. Por que Moisés está lá no cestinho? Porque o faraó fez um decreto de morte para todos os meninos até 2 anos de idade. E a Bíblia fala que ele era um menino belo. E a mãe, então, bolou um plano e colocou o menino lá no rio Nilo para que quem achasse ele? A filha do faraó, a princesa. Isso aconteceu? Aconteceu. E depois Moisés voltou para a casa de quem? Quando a princesa achou ele? Para a casa da mãe. E a mãe passou quanto tempo com ele? 12 anos instruindo Moisés no caminho do Senhor. Aí quando a gente vai lá na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, lá fala que pela fé Moisés escolheu não ser chamado filho da princesa, filho da filha de Faraó. Ele amava tanto a Deus, ele amava o seu povo, ele compreendeu qual era a sua missão, que com 40 anos ele foi para o deserto. Com 80, Deus o traz de volta para o Egito, para uma grande libertar o povo da escravidão. E quando o povo saiu, vamos lá, eu gosto disso. Quando o povo saiu do Egito, enfrentaram o quê? Um problemão, que era atravessar o mar. E o que aconteceu lá no Mar Vermelho? Quando Moisés tocou o seu cajado no mar, pelo poder de Deus, o mar se e o povo E quando o exército de Faraó veio atrás do povo, o que aconteceu? O mar se fechou e eles muito. Mas que menino esperto, tá vendo, igreja? Ensina a criança o caminho que deve andar. Estude a Bíblia com ela. Nossas crianças precisam ter referência dos nossos heróis da fé, irmãos. Eu dou aula para meninos, para crianças, que quando a gente fala do personagem bíblico, não sabe contar a história. E são crianças que frequentam igrejas evangélicas. E quando a gente pergunta sobre determinado personagem, não sabem. E é de criança que Salomão falou, Provérbio 22:6. Ensina a criança o caminho e quando for velho não vai se desviar. Forma o caráter, ensina para ela o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Mas hoje a gente ouve muitos pais dizendo, quando ele crescer, ele decide a religião. Ele decide aonde quer estar, aonde quer frequentar, o que vai fazer. É ensino bíblico isso ou não? Ensina a criança. João Batista. Jesus foi exemplo. Samuel. Quem mais? E tantos outros. Outros, vamos aí. Eliseu, Timóteo e muitos outros. Desde pequeno foram ensinados a obedecer, a conhecer o amor de Deus. E agora Moisés, vamos lá, conduzindo o povo pelo deserto, o povo teve sede, murmurou. Teve fome, murmurou. Quando Moisés, vai passando aí o próximo, cadê? Ah lá, Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu, o povo passou. Depois Moisés subiu o Monte Moriá, para quê? O que Moisés fazia lá no alto do monte? Conversar com quem? Deus. A Bíblia fala que Moisés falava face a face com Deus. E o que Deus deu para ele? E quando Moisés desceu o monte, peraí, volta um pouquinho. E quando Moisés desce o monte, com as tábuas dos 10 mandamentos, o que ele encontra lá embaixo? O povo fazendo o quê? Adorando um ídolo. Um bezerro de ouro, porque acharam que Moisés não ia voltar mais para aí. E Moisés ficou tão indignado, tão triste, que bateu as tábuas na pedra e quebrou. E subiu novamente, Deus deu outra. Tá, pode passar. Agora o povo murmura, que o povo está com
Vamos atentar nessa parte aí. E Deus ordena a Moisés que faça o que na rocha? Toque na rocha. E o que Moisés fez? Porque Moisés era um ser humano como nós. Nós, às vezes, ficamos, né? E aí, às vezes, a gente faz coisa que não quer, porque está, né? E o que Moisés fez com a rocha? Bateu forte. Aqui está o detalhe. Quem representava aquela rocha? E por causa de um ato, aqui uma coisinha assim, mas Deus entendeu como desobedecer, porque Deus falou para Moisés, e ele Deus mandou Moisés, e ele... E aí agora esse terceiro personagem, Marcela, ele não foi para o céu vivo, como Enoque, como Elias. Por conta dessa desobediência ali, né? Parece uma coisinha assim. O que aconteceu com Moisés? Aí a gente vai lá para o livro de Deuteronômio. Moisés tirou o povo do Egito para levar o povo para a terra de Canaã. E aquele povo desobedeceu, passou de 40 dias, passou para 40 anos e não entraram na terra prometida. E finalmente, quando chegaram às portas da cidade, Moisés não pôde. E qual era o grande sonho de Moisés? Entrar na Canaã. Era o sonho. Ele andou com aquele povo 40 anos no deserto. Ele ensinou, ele pregou, ele falou, ele foi exemplo. E agora Deus, Deuteronômio, leva Moisés lá para o alto do monte, né? Falou, Moisés, olha, Moisés, contempla a terra de Canaã, aquela terra que emana leite e mel, aquela terra maravilhosa. E Moisés agora escreve o livro de Deuteronômio, porque ele já tinha escrito, Gênesis, Êxodo, Levítico. Outro livro, Números e Deuteronômio. E no 5º livro agora, Moisés relembra o povo da obediência a Deus, dos mandamentos, que agora eles iam ganhar, eles iam entrar numa terra que não iam precisar plantar, não iam precisar construir casa, não iam precisar cavar poços, porque Deus tinha dado uma cidade com tudo. Mas eles não poderiam esquecer de quem é Deus, o que Deus fez por eles, que eles fossem fiéis. E agora Moisés olhou e nunca mais desceu o monte, porque ali Moisés morreu. Mas agora, tia Lia, como é que você me diz que Moisés está no céu? Se ele morreu? Vamos ficar sem respostas? Não, aonde que está a resposta? Irmão José, Lucas 1, capítulo 9, lá no finalzinho da Bíblia. Lucas 1, capítulo 9. Alguém pode me informar as horas? Lucas 1, 9, quem vai ler? Quem vai ler, criança? Lê aí para mim. Não, isso ainda não. Brian vai ler? Judas 1, capítulo 1, versículo 9. Lá no finalzinho da Bíblia. Um adulto aí achou? Pode, a Marcela vai ler para nós. Então, ali no livro de Lucas está dizendo que Moisés ressuscitou.
E no momento da ressurreição de Moisés, o diabo foi fazer o quê? Foi lá para brigar com o anjo, para dizer, não, Moisés é pecador. Ele não pode ir para o céu, não. Mas o anjo falou o quê? Repreendeu a Satanás. E o que aconteceu com Moisés, gente? Quando ele ressuscitou? Judas está dizendo que Moisés ressuscitou. E quem veio buscar Moisés? Um anjo. E o anjo levou Moisés para onde? Para o céu, crianças. Então, 2 personagens foi para o céu sem provar a morte. Moisés, a Bíblia diz que ele morreu, mas que ressuscitou. E para fechar, Mateus. Onde que eu botei aqui, gente? Mateus 17, de 1 a 8. No momento que Jesus estava lá na transfiguração de Jesus, lá no Getsêmani, que Jesus estava prestes a ser oferecido lá na cruz do Calvário como sacrifício vivo em nosso favor, para perdoar os nossos pecados. Quem apareceu para Jesus lá? Elias e... então isso prova que eles estão no céu ou não? Sim! Então ali o próprio Elias e Moisés desceram do céu para confortar E quando os discípulos falaram, Senhor, vamos fazer barraca, tendas para Elias e Moisés? E de repente, Elias e Moisés voltaram para o céu e eles não foram vistos mais. Querida criança, querido jovem, querido adulto, querido irmão, a Bíblia tem resposta. Estamos no final da história deste mundo. O céu nunca esteve tão perto de nós como agora. As profecias estão se cumprindo na economia, na política, no meio ambiente, em todas as esferas. Nós estamos vendo as profecias se cumprindo. Não sabemos se veremos Jesus voltando, estando nós vivos. Mas vivos ou descansando no Senhor? Quem está descansando será ressuscitado. Quem está vivo terá o seu corpo transformado. E nós iremos para o céu. Por que esses 3 personagens foram para o céu antes de Jesus voltar? Porque demonstraram fé, demonstraram obediência, demonstraram prazer de estar na presença de Deus, fazer a vontade de Jesus. O que fica para nós como igreja? Foram homens falhos, foram homens pecadores como nós somos, mas fizeram de Deus, de Jesus, o seu grande amigo. Entregaram suas vidas, seus caminhos, seus problemas, suas dificuldades, e Deus os sustentou. E a mensagem que fica para nós nessa manhã, irmãos, nós também, homens, mulheres e crianças, podemos chegar ao céu como eles chegaram. Porque Jesus está voltando para nos levar. Não importa o quanto a gente tem errado, não importa o quanto a gente se afastou, volte, se arrependa, confesse os seus pecados e comece uma nova história com Jesus. Ele veio para curar os doentes, ele veio para salvar os pecadores, por isso ele entregou a sua vida lá na cruz.